de ser meu advogado, o cenário muda depois da morte. Ele vai me encarar como juiz. Glória a Deus. E se eu tiver com o nome escrito, eu entro. Se eu não tiver, eu posso ter ficado... Eu tenho 33 anos de idade, desde quando eu me conheço por gente, eu sou evangélica. Eu posso ter 33 anos de evangélica, ter feito a obra e chegar lá, uma escorregada que eu der, eu perco tudo isso. Porque os 33 anos de vida meu diante de Deus não me valem nada se eu não permanecer nele até a morte. Eu tenho um tio que era pastor. Ele virou para mim e falou assim, eu fui tentar convencê-lo a voltar para Jesus. Ele falou assim, menina, quando você nasceu, eu já tinha barba. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu tenho 40 anos de ministério para Deus. Eu ganhei tanta alma para Deus que está tudo aí. As almas, hoje é pastor, hoje é isso. Você é uma dos que... Sua mãe é uma das que eu ganhei para Jesus. Eu virei para ele e falei, querido, a obra não salva ninguém, querido. Isso é obra para galardão. Agora, se você não se arrepender desse pecado de adultério e não voltar correndo para Jesus, você fica. E a sua obra vai ser queimada no fogo e você ainda vai para o inferno ainda. Porque com Deus é assim. É hora de correr para Jesus. Eu quero dizer que é hora de correr para Jesus. É hora de você fazer uma escolha, irmãos. Mas não uma escolha hoje no culto. Não, eu vou ficar com Jesus e amanhã se desviar. Porque tem gente que é assim, a mente dele é uma batalha. A nossa batalha é aqui, ó. Satanás, ele tenta aqui. Os pecados vêm primeiro aqui. Depois eles se concretizam. Eu quero dizer para você que você vai ter batalha na mente todos os dias, toda hora. Satanás vai lutar, ele vai armazenar na sua mente para tentar derrubar, vai tentar te afastar da igreja, vai tentar te afastar da palavra, vai tentar te afastar do Senhor. Porque se ele te afasta da igreja, ele te afasta do Senhor. Não adianta, não existe esse crente ou aquele crente que diz para mim e fala, eu fiquei uma semana sem ir na igreja e estou forte. A tendência nossa é enfraquecer espiritualmente, não existe. É o que eu falo. Vir na igreja, sabe o que significa? É uma vitamina que você ganha para o seu espírito dia após dia. Nós vamos nos fortalecendo para aguentar a batalha, porque nós saímos dessa porta, o cenário muda. Tem conta para pagar, né? Tem luta para lutar, tem batalha, tem leão, tem gigante. Vai ter. Não adianta nós acharmos que estamos dentro da igreja, mas agora nós vamos enfrentar as lutas, irmãos, queira ou não queira. A Bíblia fala que o nosso descanso não é na terra. Né? Um dia eu falei, Senhor, eu estou cansada, Deus. Eu estou tão cansada, Senhor, eu estou com a mente cansada, eu estou cansada, Deus. Eu estou precisando descansar. Eu falei assim com o Senhor, pobrezinho de mim. De repente eu abri a palavra e estava escrito, o nosso descanso não é aqui. Eu falei, Senhor, estou cansada, eu vou ter que continuar. Eu vou ter que continuar, Senhor. Cansada ou não, eu vou ter que continuar. Não adianta queremos descansar. Eu estou cansada, irmã, eu vou parar um pouquinho para descansar. Mas nesse parar um pouquinho, eu já vi muita gente sendo destruída. Eu já vi muita gente que está queimando no inferno. Nesse parar um pouquinho, você não entende que nós estamos no campo de batalha, no campo de guerra? Ei, bem-vindo ao mundo. Eu tenho costume de dizer isso para as pessoas que evangelizam, sabe? Quando elas começam, mano, estou passando muita luta, eu estou sofrendo terrivelmente. Eu falei, bem-vindo ao mundo. Nós estamos no mundo, querido. E aqui é o cenário de batalha para nós alcançarmos o céu. Se não foi fácil para Jesus, para os discípulos que vieram antes de nós, se eles, para nós termos direito hoje à salvação, eles tiveram que dar sangue.
sabe? Quer sacrificar suas próprias vidas para que hoje nós tivéssemos direito de ouvir a palavra do Senhor. Muitos tiveram que sacrificar a própria vida. Jesus sacrificou sua vida. E outros discípulos tiveram que ser sacrificados. E tendo que ser sacrificados, quantos discípulos tiveram que ser mortos? E aí, muitos e muitos crentes que foram mortos. Porque a Igreja Católica matava os crentes. Matava os servos de Deus para aquele sangue que foi descido na terra, sabe para quê? Para que tivesse justo a palavra do Senhor e ela chegasse a nós e nós vamos simplesmente pegar a palavra do Senhor e jogar no lixo? Não, porque senão vamos pagar por isso. Se a nossa geração é a que mais tem decepcionado Jesus, eu tenho uma notícia para dizer para você. Nós temos a chance de ser pessoas que alegram Jesus. Nós temos a chance de fazermos juízo à palavra do Senhor e olhar para Jesus e dizer: Senhor, se a minha geração tem que te decepcionar, eu não vou te decepcionar. Nós temos obrigações de ser Moisés na terra, de ser Ana na terra, de ser Paulo na terra. Nós temos a obrigação de sermos varões de guerra, irmãos. Eu não prego prata de igreja, não. Mas tem uma coisa que eu falo para você. A igreja que não prega a palavra do Senhor sai correndo dela. Porque o pastor já está corrompido. E quando o pastor está cego e está corrompido, as ovelhas que seguem um cego, para onde é que vai um cego? Que rege do cego? No buraco. É hora de abrirmos nossos olhos espirituais, irmãos. É hora de abrirmos os nossos olhos espirituais. Se quisermos ser salvos, se quisermos andar com Deus, se quisermos ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque não é porque eu levantei a mão para Jesus há 33 anos, né? Com 5 anos de idade eu levantei minha mão. Não é que eu levantei minha mão para Jesus há 20 e poucos anos, que meu nome está lá até hoje. Se eu escorregar, meu nome é apagado. O que nos dá direito do nome escrito no livro da vida é a permanência em Cristo, ó. Sabe? É ficarmos ali agarrados na rocha que é Jesus, não sair para nada, aconteça o que acontecer, não abandonar Jesus. Pode o mundo inteiro nos abandonar, mas nós não podemos abandonar Jesus nem ser abandonado por Ele, porque Jesus voltando e nós ficamos, vamos ser abandonados por Ele. Então, aconteça o que acontecer, isso que o Senhor está mandando dizer. A libertação é para o teu espírito. Se liberte deste mundo. Venha para Jesus. Fixa nele. Aconteça o que acontecer, fixa nele. E aí, você vai, irmãos. E quando Jesus voltar, a gente sobe. Não é verdade? Eu agradeço a oportunidade de novo.